Débora, tudo bom? Tudo bem, Cecília, e você? Tudo bem. Débora, se apresenta para a gente, conta um pouco de você. Tá certo. Então, meu nome é Débora, né? Eu sou originalmente de São Paulo, mas agora eu vivo em Florianópolis. Então, acho que o meu caminho em relação à direção, né, começou como a maioria das pessoas. Então, eu fiz minhas aulas, né, quando eu tinha 18 anos. E infelizmente eu peguei uma professora que foi muito carrasca comigo, assim, então acho que eu era um pouco mais devagarzinho, né, em pegar as coisas, e ela era muito brava. E então eu lembro que eu ia já com bastante medo, né, nas aulas. E uma imagem que pegou muito para mim foi que no meu exame prático eu passei, né, que, né, eu fiquei muito feliz, né, acho que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas não sei como que é, né, nos lugares diferentes e hoje em dia, mas antigamente a gente fazia em duas pessoas no carro, né? E, Acho que, não sei se caiu isso agora, mas é aham. assim, é para evitar fraude no exame. Ah, tá certo, entendi. Não, então eu fiz com outra aluna, então eu fiz na ida e ela fez na volta. Sim. E eu passei no exame e essa outra aluna não passou. E aí, quando a gente saiu do carro, a minha professora, que também era professora dela, estava esperando, né? E quando ela recebeu a notícia que eu tinha passado e ela não, e a outra não passou, ela ficou brava, mas assim, ela deu um show Professor ou ali, pessoa? a professora, porque ela achou, tipo, um absurdo, né, que a outra menina já tinha mais experiência no volante, ela meio que achava que ia ser o contrário, sabe? Então, apesar de eu ter passado, né, e ter essa a alegria que a gente tem de passar, eu falei, putz, eu passei, mas eu não sou muito boa nisso aqui, não, né? Acho que. Até pela reação dela, Uhum, né? Você exatamente. entendeu a reação dela como assim, pô, eu não estava preparada para passar. Infelizmente, ainda existe professoras, ainda existe instrutoras desse nível, mas tudo bem, vamos lá. Sim, sim. Débora, como é que era a sua vida antes de dirigir? Conta pra Uhum. gente, como é que era? Então, Cecília, na verdade, o meu caminho foi um pouquinho diferente, né? Porque eu saí da autoescola e eu dirigia, e aí eu acho que talvez assim, essa coisa, né? Eu tinha 18, 19 anos, então eu tinha um pouco menos de medo, assim, né? Ou assim, eu sempre tive medo, mas a gente às vezes vai, né, e se entrega e vamos lá ver o que acontecia. Então eu fazia o básico, né, de ir para o trabalho, voltar, né, fazer essas coisas. E aí, sempre que era um caminho um pouco mais longo, eu já morria de medo, né? E dava uma desculpa, tal, ou ia, mas assim, ia suando, né, morrendo de medo mesmo. E eu tinha muita. Porque acho que talvez eu e a maioria das pessoas, nosso maior medo, né, que quem tem esse problema, seja de causar um acidente, né, de atrapalhar a vida dos outros, de causar uma coisa gigante. Ah, Sim, de e errar num ambiente tão expositivo igual o trânsito. exato, exato. Então, às vezes eu lembro que eu estava dirigindo e me vinha assim um pânico, eu dava um grito, sabe, no meio do trânsito, assim, porque me vinha a realização que eu podia fazer alguma coisa muito grave naquele momento. Né? Então sempre foi uma experiência muito difícil para mim. Aí depois quando eu tinha uns 21 anos, eu me mudei para a Inglaterra. E eu lembro que uma das minhas realizações foi que na Inglaterra tem muito transporte público, né? Então eu Tem. falei, nossa, nunca mais vou precisar pegar um carro. Adorei essa vida, né? Assim, e foi um alívio gigante, e eu passei lá uns 12, 13 anos da minha vida. E aí, quando começou a bater a saudade, eu falei, não, acho que eu preciso voltar para o Brasil, né? E aí, os meus planos foram se encaminhando nesse sentido. Um dos meus maiores medos para voltar, e ainda mais eu sabia que eu ia vir morar em Florianópolis, e Florianópolis é uma cidade que, se você não tem carro, a vida fica muito complicada. Sim, porque ela é muito separada, né? Isso, você conhece, né? Então, assim, e os ônibus não chegam a todos os lugares, então fica muito picadinho e tal.
E aí foi até uma coisa que eu cheguei a pensar. Eu falei, será que eu faço essa mudança? Porque eu não sei se eu tô preparada, eu acho que eu não vou conseguir, né? Então entrou como um dos fatores de, ai, acho que eu não posso fazer isso, eu preciso pensar em algum outro lugar. Olha que responsabilidade que você pôs no não dirigir. Será que vale a pena? Porque eu vou ter que encarar esse dirigir, né? Exato, Muito, exato. muito interessante. Foi uma das coisas que você pensou e talvez assim fala, meu Deus, né? Interessante Sim. isso. E se eu tivesse deixado esse medo me levar, eu não teria realizado, né, esse sonho também que eu tinha de voltar a morar aqui. Então, você vê como a nossa mente nos bloqueia às vezes, né? Quer dizer, Tá. não me desbloqueou dessa vez, porque eu consegui. Como é que foi o processo, né? Você contou do processo da autoescola, como é que foi o tratamento? Primeiro, o que você achou do tratamento de grupo Uhum. ou em grupo? Eu funcionou muito bem, assim, e acho que quando a gente teve a nossa primeira conversa, né, quando eu entrei aqui, eu lembro que quando você me passou a possibilidade de grupo, meu cérebro deu uma bugada, sabe? Eu falei, nossa, mas não é isso que eu imaginei, né? Eu nunca pensei nessa possibilidade, e agora, tal? Porque, sei lá, né, a gente pensa aulas práticas, né, ou a gente vai conversar só a gente, mas aí depois, né, eu internalizando, eu falei, nossa, Débora, realmente é óbvio que essa é uma ótima opção, né, porque com o nosso medo, uma das coisas que acho que mais acaba nos prejudicando no mental é essa sensação de sentir que você tá sozinha. E que todas as outras pessoas no mundo, todos aqueles mini carrinhos, né, na estrada, na sua frente ali, tá todo mundo perfeito, todo mundo super confiante e tá você ali paralisada, sem saber o que fazer dentro do carro. Então, acho que a questão do grupo foi muito importante, primeiro de a gente conseguir enxergar de que há muitas outras pessoas na mesma situação que você. A gente se dá muita força no grupo, né? Então, hoje eu tenho, né, o prazer de dizer que tenho várias amigas, né, que saíram desse contexto, assim. Você também, acho que me disse no primeiro dia, vocês são todas muito parecidas. E aí depois a gente vai entendendo que sim, né, que lógico que cada uma tem a sua dificuldade, tem os seus pontos ali a serem trabalhados, mas vem muito dessa insegurança, né, desse medo de errar, de uma cautela extra que a gente tem. Né? O que eu falo que vocês são muito parecidas é perfeccionismo, Uhum. medo de errar, cuidado com o outro, vocês são muito cuidadosas com o outro, né? Sim, Então, essas características, e isso tudo deixa vocês insegura. sim. Esse tipo de comportamento vem a insegurança. Eu não quero errar, então eu vou ficar insegura, eu quero ser perfeita, eu não quero machucar ninguém, eu não quero prejudicar ninguém, então vem a Uhum. insegurança. Que legal que É, você gostou do grupo, então. foi ótimo, assim, eu recomendo muito para as pessoas porque faz uma grande diferença, sabe, né? Acho que tanto a psicóloga quanto o resto do grupo te dando forças, né? Te escutando. Você também, a gente aprende muito com as questões dos outros, né? Então, Sim, é o que eu falo quando está você e a psicóloga, você tem que fornecer elementos para a psicóloga te devolver, porque a psicóloga ela não trabalha com conteúdos dela, ela trabalha com conteúdos do cliente, né? sim. Quando são vários para dar conteúdo para ela e ela devolver. Como vocês são muito parecidos, o medo é parecido, então fica muito fácil vocês usarem, né? A aprendizagem de todos fica é muito mais fácil, né? Sim. E fora a motivação que dá, né? Porque você vê a outra pessoa evoluindo, você fala, poxa vida, eu sou igual a ela, eu também posso evoluir igual a ela. Então, isso Uhum. dá um ânimo diferente. Sim, sim. E é incrível, né? Como a gente tá no carro e o treinamento é online também, então não necessariamente a gente vai estar no mesmo lugar, assim, mas quando a gente está dirigindo,
parece que o grupo está lá dando força, né? Porque a gente A lembra muito. também falou isso, eu achei tão bonito. A Eu gente achei fala tão bastante no bonito. grupo. Você fala assim, mas eu não estou sozinha, eu estou com o meu grupo inteiro aqui no carro. Eu achei muito linda essa definição. Débora, o fato, já que você tocou no assunto, e o fato de ser online, atrapalhou ou ajudou? Eu acho que no mais ajudou, assim, né? Acho que às vezes a gente entra naquela, puxa, mas vai ser online, eu não vou nem ver essas pessoas, elas não vão me ver no carro, né, na direção, como é que isso vai me ajudar, etc. Mas eu acho que acaba sendo um grande facilitador, né? Então, de algumas formas, porque se a gente tivesse que ir num lugar fisicamente, né, na vida corrida que a gente tem, ficaria muito mais complicado. E acho que a gente também, sabe, né, tinha gente do Mato Grosso, né, no meu grupo, assim, do Rio Grande do Sul, né, tava eu em Florianópolis, a gente, né, tinha gente de Campinas, em São Paulo, né, que era parecido ali com a minha cidade natal. A gente aprende também muito com as outras realidades, né? Sim, sim. Então, acho que de pontos de vista diferentes também, a gente conhece outras meninas, sabe? Né, somos Outras todas realidades, outras até do realidades. gosto, Acho né? que deixa o tratamento mais rico, né? Perdão Isso. que o meu gato está aqui. Ih, eu estou acostumada, né? Todo mundo que trabalha online e está acostumada com gato e Então, tá vendo? Online tem isso, a gente pode ficar pertinho. start. Fora os bebezinhos, né? Que ficam no colo. Então, quer dizer que o online foi legal. Agora me Foi. conta da parte das tarefas, né? Como é que foi encarar as lições de casa, Débora? Olha, Cecília, eu acho que foi fundamental, né? E com certeza, no começo, né, na nossa primeira conversa, é a parte que a gente fica com mais medo, né? Porque acho que a gente até fala, tudo bem, 1 hora por semana, online, eu consigo entrar. Putz, mas essa constância, né, da gente ter que, Fazer sozinha, a ter que tarefa. enfrentar os nossos medos e pegar o carro, quando a gente tem muito medo, no começo a gente dá uma travada, né, e fala, putz, será? Eu acho que não vai dar, que eu, né? O cérebro já quer arrumar alguma desculpa. Mas acho que para mim foi muito importante que desde o começo eu tentei, assim, internalizar, que era uma parte muito importante do tratamento, e falar, olha, é rapidinho, entendeu? Ainda mais assim, acho que no começo, quando a gente está começando a dirigir, eu recomendo muito, assim, que as pessoas peguem firme nas tarefas, né? Porque quando a gente está começando também vai ser, dá uma voltinha na rua, sabe? Depois faz um quarteirão, depois faz isso, faz aquilo. São coisinhas que vão levar 5, 10 minutos do seu dia, né? Assim, não é um esforço gigantesco no começo, né? Então, dá pra gente fazer. E acho que então, desde o começo eu falei, não, eu vou tentar pegar o carro a maior parte dos dias, então, cada semana eu tentava pegar uns 5 dias, assim, e acho que fez muita diferença, né? Porque a psicóloga fala que no primeiro dia vai dar um frio na barriga e vai ser bem complicadinho, no segundo vai ser um pouquinho mais fácil, mas você ainda vai estar com um medinho, e aí isso vai melhorando de dia a dia. E acho que né, a Andrea, que foi a psicóloga que liderou o meu grupo, ela era também muito hábil em colocar assim o tamanho certo, sabe, né, de tarefa a cada semana. Então a gente nunca se sentia como era um passo maior do que a gente pode dar, Sim, né? sim. Então foi sempre uma coisa muito gradual. Isso é muito importante, porque se nós, coordenadoras de grupos, não sabermos direitinho o tamanho da tarefa, a tarefa pode ficar mais do que você aguenta. E se ficar mais do que você aguenta, o medo vai voltar. Na Sim. realidade, o que acontece, Débora, é que vocês vão perdendo medo aos pouquinhos. Então, perdi o medo do quarteirão.
Ah, do quarteirão não tenho mais medo. Ah, mas é só do quarteirão. Ah, perdi o medo de um pouquinho mais. Ah, perdi o medo de andar no meu bairro. Ah, perdi o medo de ir naquele supermercado, né? Então, o medo você vai perdendo aos poucos, porque quanto mais perto da tua casa, você já falou isso no começo, mais segurança você sente. Então, Sim. fica fácil, né? E pegando essa segurança do bairro e ir aumentando, até vocês não precisarem mais do Porto Seguro, vocês perceberem que vocês são capazes. Uhum. Né? E é a tarefa que mostra para você, porque o seu cérebro, na realidade, você contou tanto para ele que você é incapaz, que você é impossibilitada de dirigir, que o seu cérebro acreditou. A hora que ele te vê dirigindo, então precisa existir as tarefas. A hora que ele te vê sozinha dirigindo, você, o dirigir fala para o seu cérebro: olha como você é capaz. Sim, olha como você. Olha eu aqui, eu sou capaz. Enquanto você está sempre com acompanhante, seu cérebro fala: não, você precisa de alguém, tal e coisa. Né? E aí que eu falo que a gente constrói a segurança de vocês. É porque vocês vêm totalmente. E aí a gente vai construindo a segurança. Né? E aí você não depende mais do outro, porque você tem segurança em você. Então, as tarefas é tudo, mas precisa sim uma pessoa experiente, igual a Andréia, igual a equipe inteira, né? Para fazer esses avanços de tarefa. Né? E como é que está a vida agora, Débora? Ai, tá boa, né? Não tenho do que reclamar. Então, nesse sentido, agora eu consigo fazer todas as tarefas que eu preciso, né? Então, eu fui expandindo, né? Como você disse. Então, a primeira grande conquista foi realmente me sentir que eu estava confortável no meu bairro, que acho que para a maioria das pessoas já é metade do caminho andado, né? Porque aquele dia a dia você já consegue ir no mercado, você já consegue fazer uma compra na farmácia, assim. Então já muda a sua perspectiva, né? Acho que quando a gente consegue ver o carro como um facilitador ao invés de um problema, assim. Então, né, nesse sentido, eu já estou super bem, e aí agora eu pego o carro e falo, não, hoje é domingo, então eu vou atravessar a cidade, vou lá para o outro lado, sabe, para ir para um lugar que eu quero. Né, eu tinha muita questão, como você falou, de se eu tô com alguém, né, com o nosso motorista anjo, que a gente fala no tratamento, né, do meu lado eu me sinto mais segura, mas eu sozinha não conseguia, sabe, tirar o carro da garagem, assim. Então é muito da nossa insegurança em nós mesmos, e agora, né, eu consigo ir para todos os lugares e não preciso mais pedir favor para ninguém. Então acho que é uma conquista de independência muito grande. Agora a vida está mais fácil. Com certeza. Débora, você percebeu que além da segurança no grupo, você também se transformou como pessoa em outros aspectos da sua vida depois desse tratamento? Sim, com certeza. Eu me lembro, né, de novo, na nossa primeira ligação, você, né, tinha falado, vocês são parecidas, vocês são todas perfeccionistas. E isso caiu para mim como foi muito difícil, porque eu nunca tinha visto isso em mim, sabe? Eu nunca me vi como uma pessoa perfeccionista. Então, eu, com o tempo, comecei a ligar e falar, não, é que, na verdade, eu sou, mas uma vem de um lugar de falta de segurança em mim mesma, né? De achar que eu não vou conseguir. Então, tipo, essa perfeição vem de. Eu acho que eu preciso me esforçar 50 vezes mais do que uma pessoa para conseguir algo. E aí a gente se sente incapaz, né? Na maioria das vezes, que afeta muito a direção, mas que também se reflete em outras áreas da nossa vida. Então, acho que essa é uma parte muito bonita também do tratamento. E também uma coisa muito gostosa de fazer em grupo, né? Porque a gente vai
conquistando a confiança das pessoas, a gente acaba se tornando mais próxima, então acaba que a gente, né, abre alguns aspectos da nossa vida, ouve também, então a gente vê como que essa nossa insegurança, essa nossa síndrome de querer ser perfeita afeta as nossas relações pessoais, né, com família, com todo o nosso redor, assim. Então, acho que conseguir perceber isso na gente e no grupo também, e conseguir ajudar, né, oferecer ajuda às outras meninas e também ser ajudada é uma parte muito, muito bonita. Então, eu acho que eu consegui, para mim, a minha grande conquista foi essa questão de autoconfiança. Então, né, da mesma forma que agora eu consigo dirigir o carro, né, por Florianópolis inteira, se eu quiser, eu também me sinto muito mais autoconfiante comigo mesma em todas as outras áreas da minha vida, assim. Então, foi uma conquista em tanto, assim. Eu tenho muito a agradecer. Legal isso que você falou, né? De você conhecer os seus comportamentos através do outro. Então, se o outro é parecido com você, você começa a perceber o outro, porque é sempre mais fácil perceber o de fora do que a gente dentro. É mais fácil a gente olhar para fora, até porque, Débora, a gente foi ensinado a olhar para fora e não foi ensinado a olhar para dentro, né? Sim. Então, a gente olha nos outros e fala, pô, mas eu tenho características iguais. É isso que eu elogio tanto o tratamento de grupo, né? E não tem quem saia do tratamento igual entrou. Além dela sair uma motorista segura, uma motorista, às vezes, novata, né? Mas que tá conquistando, né, a prática, que está conquistando tudo, ela também ela sai se vendo de modo diferente. E isso não tem preço que pague, né? Uhum. Fico muito contente de o tratamento ter dado certo, de você estar feliz, e eu desejo muita saúde para você utilizar esse novo comportamento aí em Floripa, nessa cidade maravilhosa, tanta coisa para conhecer. Eu queria que você deixasse um recado para quem está querendo iniciar, para quem está querendo começar esse tipo de tratamento, um tratamento psicológico e prático ao mesmo tempo. Deixa um recado. Bom, acho que, né, não preciso nem falar, eu recomendo muito o tratamento. Eu acho que, às vezes, assim, ele oferece uma parte que a gente não tinha percebido que a gente precisava, né? Então, quando eu cheguei em Floripa, voltei a fazer aula prática para habilitado, né? Assim, fiz tudo isso e eu percebi que, assim, né, comigo, e acho que em muitos dos casos, a gente até consegue, a questão não é mecânica, né? Não é física. Eu consigo apertar o acelerador e que o carro vá para frente e virar, assim, para os lugares, né? Mas é uma questão que realmente é o nosso medo que nos empaca. E, né, às vezes parece surreal porque você tem toda a habilidade lá, mas alguma coisa está te travando. Então, acho que é muito importante todo esse processo, né? Acho que a gente falou da lei, acho que ela também falava que eu esperava que viesse você colocasse um chip na minha cabeça e, né, e de repente eu aprendesse a dirigir e tal. E acho que às vezes a gente acha que vai ser uma coisa assim, né? Que é só, tipo, tá precisando só dar esse cliquezinho. E é um cliquezinho, mas é um cliquezinho um pouco mais profundo, assim, né? Mais demorado, que a gente precisa dar atenção. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Então, né, mesmo quem, sabe, já fez aula de habilitado, se tem um medo, tem um motivo pelo qual o medo está ali e é muito importante a gente trabalhar. E acho que desculpa, a terapia trabalha isso de uma forma muito, muito, muito gostosa, assim, sabe, né? E muito real. Então, a gente sai
sentindo que realmente foi uma coisa que foi trabalhada, não assim, ai, agora eu consigo dirigir, mas acho que amanhã pode ser que me dê um medo de novo, sabe? É, né, acho que é isso, assim, acho que é um lado que com certeza precisa ser trabalhado e vocês fazem de uma forma muito, muito bonita, muito brilhante. Obrigada, Débora. Obrigada pelo elogio, obrigada por ter confiado na gente e ter se entregado ao tratamento e ter conquistado aí a sua liberdade. Muito obrigada a vocês também. Foi um grande prazer. Um abraço para você. Obrigada, um abração.